Salve, salve, povo querido! Estamos de volta com mais um Chame Gente, esse nosso programa do Mandato Coletivo, essa nossa live, onde procuramos compartilhar com vocês conteúdos, onde levamos informações, né, recebemos aqui companheiros e companheiras de diversas áreas do conhecimento, seja da ciência, né, da ciência política, da ciência médica, mas também as lideranças comunitárias, dos movimentos sociais, compartilhando conteúdos para que a gente possa fortalecer a nossa democracia, a nossa cidadania e, obviamente, continuar enfrentando, né, as desigualdades, as injustiças sociais que permeiam a nossa vida. Então, agradecer a todos e todas que têm nos acompanhado sempre aqui nessa aventura pelas redes sociais, pela internet, e pedir a vocês, logo no início, para que vocês compartilhem essa live, quem está acompanhando ao vivo, compartilha, encaminha para um amigo, para um parente, e assim a gente vai levando a mais pessoas essa informação, essa produção aqui do Mandato Coletivo, o Chame Gente. E hoje nós estamos recebendo aqui, para a nossa alegria, o professor, jurista, filósofo, professor da Universidade de São Paulo, o professor Alisson Mascaro, que tem aí uma grande contribuição no debate, né, sobre a formação da nossa sociedade, sobre a forma como a política tem implicado sobre a nossa vida e trazendo, de maneira muito particular, a perspectiva do direito, né, a perspectiva dos operadores do direito dentro da nossa sociedade e com uma grande contribuição através da interpretação social, tendo como referência o marxismo, tendo como referência as lutas populares, as lutas comunistas, e nós recebemos aqui com muita alegria o professor Alisson Mascaro, a quem eu já saúdo, dou as minhas boas-vindas e agradeço, professor Alisson, e já inicio pedindo ao senhor que nos apresente um pouco da sua trajetória acadêmica, para que o nosso público conheça um pouco mais. Eu tenho certeza que diversos companheiros e companheiras têm conhecimento da sua trajetória, mas para que outras pessoas também tenham conhecimento. Te agradeço, então, por estar participando do nosso Chame Gente. Obrigado, boa noite, meu estimado professor Gilmar. Eu quero, neste momento, dar um abraço muito especial aos queridos companheiros, às queridas companheiras aí de Pernambuco, de Petrolina, todo esse pessoal muito querido, Juazeiro da Bahia também aí, de frente uma para outra. Vai o meu abraço a todos os pernambucanos e pernambucanas, baianos e baianas, dois estados que eu quero tão bem, de um povo tão valioso, tão lutador. Então, aqui de São Paulo, eu mando um abraço a todas e todos. E aqui nesta noite vou fazer com o professor Gilmar e com todas e todos um pouco desta reflexão que eu tenho desenvolvido nestes anos da minha produção intelectual, nos meus livros, tratando sobre a política, o Estado, o direito, a filosofia e a crise do capitalismo, os problemas da sociedade capitalista. Portanto, tenho certeza que será um encontro muito agradável para avançarmos com esta reflexão. Maravilha, professor. A gente aqui agradece. Então, o tema da nossa live, né, do nosso bate-papo hoje, é para tratarmos sobre essa crise sistêmica, né, essa crise do capitalismo, essa crise da nossa sociedade, não apenas em âmbito nacional, mas também internacional, e trazer também essa escalada autoritária, né, que tem se aprofundado no nosso país, e, obviamente, fazer uma leitura também do nosso judiciário, né, de que forma o judiciário ele tem, não apenas agora nessa conjuntura, mas ao longo da nossa história, se comportado diante dessa forma como o capitalismo vai implicando sobre a nossa organização, sobre a nossa vida, e, obviamente, agora, com o governo Bolsonaro, nós temos uma retomada, um aprofundamento de ações, né, de operações mais autoritárias da classe dominante, de setores da elite sobre a nossa sociedade. Então, gostaria já de início, professor, que o senhor nos falasse como é que o senhor tem feito essa leitura. Hoje nós estamos com mais de 32 mil pessoas mortas, né, ou nos aproximamos disso, porque a cada dia nós temos aí
em média, 1.000 pessoas mortas devido à Covid-19, que não é apenas devido à Covid, mas devido à forma como a nossa sociedade se organiza, né? E, obviamente, nós, além de estarmos enfrentando o vírus, nós temos que enfrentar esse governo, que é um governo genocida, na forma como ele opera, na forma como ele interfere sobre a nossa vida. E eu gostaria que, de início, o senhor nos falasse um pouco qual é a leitura que o senhor tem feito dessa crise, tanto da crise sistêmica, mas a crise também agora da pandemia do coronavírus. Meu estimado professor Gilmar, eu tenho feito intervenções públicas, mas, em especial, escrevi um pequeno livro para a editora Boitempo, que se chama Crise e Pandemia. É um livro eletrônico que acaba de sair faz pouco tempo, para refletir sobre as bases deste fenômeno que é a pandemia. Também, depois de amanhã, sai uma nova reflexão minha num livro sobre o Covid-19, da editora Contracorrente, e o texto de encerramento desse livro é meu, tratando dos problemas políticos e jurídicos da própria pandemia. Mas quero dizer, aproveitando o ensejo da sua questão, sobre o que temos no presente momento em termos de análise e de horizonte sobre o problema da pandemia. Em primeiro lugar, um fato bastante estarrecedor, que o Estado brasileiro e a economia brasileira, ambos, o Estado e a economia, querem a morte, querem a desgraça, querem a doença. Hoje é uma quarta-feira, agora há pouco sai uma notícia de que o presidente da República não liberará uma certa reserva do orçamento da União para o combate ao coronavírus. Ele não vai liberar esta verba. Então, a morte é um projeto, a morte é deliberada. Não bastasse isso, porque eu não quero que as companheiras e companheiros critiquem apenas o âmbito do Estado e da política. Tem mais um braço para criticarmos nesta longa jornada do horror. O outro é o da economia, o outro é o das empresas capitalistas, dos empresários. Com 2 meses e meio, 3 meses de pandemia do coronavírus, não se viu uma vírgula do empresariado nacional em favor de uma mudança das condições sociais, das condições da nossa gente. Não se viu aí nada de muito relevante em termos de distribuição de renda ou em termos de reorganização da própria vida do trabalho, da vida da exploração da classe trabalhadora, e muito pelo contrário. Ainda outro dia, quando revelaram uma reunião ministerial do presidente da República, quando o STF abriu o vídeo desta reunião ministerial, viu-se por lá que o ministro da Economia, ele defende que os pequenos empresários abracem uma bomba, uma dinamite e morram. Ele só vai salvar o grande capital, porque só o grande capital dá lucro. E ele vai aproveitar para explodir os trabalhadores e trabalhadoras do funcionalismo público. E também, ao mesmo tempo, ele não vai dar nada para os pobres. E, junto com isso, além de tantos outros horrores, o ministro do Meio Ambiente declarou que tem que aproveitar esta ocasião para passar a boiada e, portanto, acabar com as proteções ambientais. Muito bem. O que fez o empresariado nacional quando viu algo nesse sentido? Assinou um manifesto que saiu nos grandes jornais do país. Eu dou o exemplo da Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, jornais aqui do Estado paulista, mas que tem repercussão nacional. Nesses jornais, uma longa lista de entidades sindicais empresariais, de ligas empresariais, guildas empresariais. Esta longa lista de empresas e suas associações declarou que apoiava este grupo de empresários, apoiava aquele que é o manifesto, ou então a declaração do ministro do Meio Ambiente, de que vai passar o trator e vai passar a boiada no meio ambiente. Ou seja, a nossa elite econômica é mais horrível do que o presidente da República. E olha que é difícil encontrar o que seja mais horrível. E por que é mais horrível? Porque o pôs no poder e até agora o sustenta no poder. Então, não tenham dúvidas, senhoras e senhores que me escutam neste momento. A culpa é da política, mas em especial, a culpa é do capital.
A culpa é do capitalismo. É ele que mantém o povo explorado. Aqui, nos Estados Unidos, que são outro exemplo patente de sociedade horrorosa, de sociedade da hiperexploração, daquilo que seja o nível mais bárbaro de sociabilidade humana, nós não saímos deste quadro porque o capital não quer. Então, nós temos uma lista de inimigos, mas lembrem, ou vem primeiro na fila ou deixamos por último, mas é certo que o essencial é o capital. Maravilha, professor. Muito boa essa primeira parte da nossa conversa. E é muito interessante quando você coloca que existe uma estrutura empresarial que dá sustentação a esse projeto e, obviamente, o Bolsonaro e o seu agrupamento dentro do governo vai reverberando e representando essas intenções, essa prática, que não é uma prática do momento, mas é uma prática histórica, né, uma ação histórica desse empresariado e dessa forma do capitalismo. É muito interessante porque dentro das leituras que se faz da história, dentro dessa visão marxista, há quem aposte numa etapa burguesa, né, numa revolução burguesa para gerar condições para uma revolução propriamente da classe trabalhadora. Mas quando vai se aplicar essa perspectiva de uma revolução burguesa dentro do Brasil, isso me parece fica muito inviável, né? Nós não temos uma burguesia, um empresariado com um olhar, um compromisso de um projeto nacional. Como é que o senhor avalia essa relação, essa visão, esse compromisso do empresariado com os interesses nacionais? Professor Gilmar, escrevi pouco tempo atrás um livro que se chama Crise e Golpe, também publicado pela Boitempo. Nesse livro, busquei sistematizar as posições que nos levam a entender como foi a história da burguesia brasileira, do capital brasileiro, naquela que foi a dinâmica do crescimento econômico do país no século XX. Pois bem, a burguesia brasileira, de modo geral, ressalvando-se aqui exceções notáveis e poucas, de modo geral, a ampla maioria do capital brasileiro foi contra Getúlio Vargas, apoiou, era da UDN, esta fração política da ultradireita, naquele tempo de meados do século XX. Essa gente foi contra Vargas, foi contra a industrialização, foi contra toda uma série de elementos progressistas dentro do capitalismo, lembrando aí do Nordeste querido meu, esse Nordeste do qual eu conheço todos os estados, capitais e interiores e sertões, e tenho tantos alunos, tanta gente que me acompanha, tanta gente que lê meus livros, tenho um carinho enorme por vossos estados. Eu lembro do velho coronel Delmiro Gouveia, lá nas Alagoas, quis industrializar o interior das Alagoas e o empresariado, e os coronéis e os grandes latifundiários da região não quiseram. Então foi um caso de fracasso. E era um homem notável, era um capitalista, só um capitalista. E era um capitalista desenvolvimentista, progressista, e não se quis que ele avançasse com a sua empreitada econômica mais nacionalista, mais desenvolvimentista, mais industrialista. Delmiro Gouveia é um nome, até hoje, para nos lembrarmos, para que se lembre desse nome, para observarmos o quanto o capital brasileiro, via de regra, não quer distribuição de renda, não quer industrialização do país, quer tocar o seu gado do jeito que está tocando, e o povo mais miserável, porque vai que o povo trabalhe numa indústria, comece a se escolarizar, se politizar, e amanhã tome os meios de produção. Então, efetivamente, eu não acredito que a burguesia nacional, em toda a história, tenha dado grandes contribuições progressistas. Pelo contrário, apoiou a queda do Vargas, em 45. Vargas se matou em 54, a burguesia estava contra o Vargas. Boa parte da burguesia, sempre ao lado dos militares, não quis a posse do Juscelino Kubitschek. Esta mesma burguesia, em ampla maioria, ela tomou partido contra João Goulart e o mandato constitucional que tinha e pleiteou uma ditadura empresarial militar. Portanto, historicamente, eu não tenho o que dizer que faça com que o nível da burguesia brasileira, do capital brasileiro, possa fazer aqui uma espécie de afirmação nacionalista.
esta mesma burguesia, este mesmo capital, tiraram Dilma Rousseff e o projeto do PT no plano federal para chegar o Michel Temer e o Jair Bolsonaro. Resultado, estão ganhando o que com isso? Nada. É uma burguesia, inclusive, burra em termos de inteligência estratégica daquilo que possa ter como horizonte da sua ação empresarial. Aí em Petrolina, aí em Juazeiro, no interior da Bahia, no interior de Pernambuco, aquele empresário da cidade, pensem nestas duas grandes cidades ou nas outras menores de vossas regiões, o empresário que lutou tanto para tirar a Dilma, ele está vendendo mais hoje do que vendia em 2013 e 2014. Eu dou o exemplo dessa gente que era dona de faculdade, que já é uma excrescência que ensino tenha dono, mas infelizmente o país tem esta peculiaridade. Essa gente, inclusive, que foi regada pelo governo do Lula e da Dilma com uma montanha de benefícios. Pois bem, essa gente foi contra o Lula e a Dilma. Resultado, hoje a gente tem quase metade do número de matrículas que tinha ao tempo da Dilma Rousseff. Esse pessoal perdeu lucro pela metade. E até agora esse pessoal não entendeu. Até agora esse pessoal não mudou a embocadura, continua falando contra conquistas sociais. Então, professor Gilmar, eu não acredito que esta burguesia venha a ser diferente do que ela foi historicamente. Eu só contei uma breve história do século XX. Se eu contasse do XIX para trás, é a burguesia e o capital que se sustentaram na escravidão. Então, não tenho ilusão quanto a isso. O povo pode um dia tomar o poder. A transformação popular, nela eu acredito. Só que se isso acontecer um dia, o povo não tem que tomar o poder e depois, já instalado no poder, chamar uma burguesia dita nacionalista e dizer: agora venha, burguesia nacional, eu dominei a sociedade, eu transformei a sociedade, agora venha mandar em nós. É ilógico que o povo, se um dia se levantar e tomar o poder, ele vai querer que a burguesia volte para mandar no povo. Então, esta hipótese, que parece tão confortável, a burguesia uma hora se emenda e uma hora se torna nacionalista, progressista, esta hipótese não existe. O povo tem que transformar as condições sociais. É muito mais fácil o povo se levantar do que uma burguesia se levantar. Eu não vejo nenhuma burguesia brasileira indo contra o Bolsonaro e o descalabro que está o país nos dias de hoje. Eu não vejo quase ninguém. Claro, outro dia, inclusive, tenho que dizer, semana passada, uma pessoa que é um empresário do Ceará comprou uma página de jornais aqui no estado de São Paulo, pelo Brasil, e declarou que era preciso acabar com este horror político e econômico que estava sendo feito pelo governo do Bolsonaro. Então, encontrei um empresário que tenha declarado em público algo assim. Sempre tem um ou outro, mas é muito residual, muito minoritário. Estou dizendo é que, efetivamente, nós não temos aqui nenhum parâmetro, nenhum padrão que nos mostre que o capital brasileiro tenha aprendido com mais este golpe que deu, com mais esta escalada autoritária que empreendeu. Então, é o povo. Aquela que me acompanha, aquele que me acompanha, tenham certeza, é mais fácil o povo se levantar do que a burguesia tomar vergonha na cara e se transformar, porque nós estamos vendo nos Estados Unidos, o inacreditável Estados Unidos, o imperialismo mais atroz do mundo, o povo se levantou em uma semana. Bastou matar, num modo horrível, como foi aquela morte daquele cidadão negro estadunidense. Este ato de horror fez levantar uma parcela da população. É mais fácil levantar o povo do que propriamente observar que o capital venha a se envergonhar e venha a se alterar. Então, eu insisto muito, esta é a minha palavra, sempre de muita energia, de muita convicção, de muita razão e esperança. Quem nos escuta, transformemos a realidade. Não deixemos para quem nos explora que estas pessoas, aquele que nos explora, ele não vai ser bonzinho, ele não vai ser mais razoável, ele não vai nos fazer, então, sofrer menos. Somos nós que somos aqueles e aquelas oprimidos, explorados e exploradas. Então, somos nós que nos libertamos. Muito bom, professor, muito bacana. Eu quero lembrar a todos e todas que estão chegando, né, quem está nos acompanhando. Nós estamos falando aqui com o professor Alisson Mascaro, que é jurista, filósofo, professor da
Universidade de São Paulo, conversando um pouco sobre essa crise sistêmica, essa escalada autoritária que ocorre no Brasil e o judiciário, né, de que forma o judiciário ele tem se comportado, né, tanto ao longo da nossa história, mas de maneira muito particular nesse ambiente mais atual. E aí eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook e o Instagram. Lembrando aos amigos e amigas que nos acompanham no Instagram, que pelo Instagram não é possível que você nos envie mensagem e a gente tenha conhecimento aqui. Então, peço a vocês que acessem o YouTube, caso vocês queiram encaminhar algum questionamento para o professor Alisson. Tá? Então, agradecer e pedir mais uma vez que compartilhem essa live para que ela chegue a mais companheiros e companheiras. Alisson, eu gostaria que você colocasse um pouco para a gente. Nós sabemos que quando se pensa no capitalismo, esse processo de autoritarismo e de violência, ele é quase que automático, né? A própria natureza do capitalismo já é uma violência, né? A forma como ele vai se efetivando, ele vai se afirmando na sociedade. O processo de exploração, se nós pegarmos desde as origens, né, a constituição da propriedade privada, né, para você ter uma propriedade privada foi necessário excluir, promover guerra, né, retirar das pessoas aquele espaço que elas teriam para a produção da sua dignidade. E essa violência, ela vai se operando ao longo da nossa história. Porém, em alguns momentos históricos, aquelas conquistas civilizatórias, democráticas, que foram, de alguma forma, freando essa violência mais crua, vai nos dando a impressão de que é possível conviver com o capitalismo e, ao mesmo tempo, com a civilidade. É possível conviver com o capitalismo e, ao mesmo tempo, com a democracia. E me parece que aí entra o direito, né? O direito ele vai dialogando nesse processo, digamos assim, de harmonização das relações. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente se o direito ele vem realmente a serviço desse processo de democratização ou ele acaba se tornando ali um verniz dentro dessa história e encobrindo esses processos de autoritarismo e de violência. Porque, por exemplo, nós agora temos o Bolsonaro, que é um governo extremamente autoritário, violento, e, ao mesmo tempo, nós estamos dentro de uma democracia. Então, gostaria que você colocasse um pouco para a gente esses aspectos. Estimado Gilmar, a lógica do capitalismo é toda ela assentada no direito. Isto é muito desta minha reflexão que faço por tantos anos, meus alunos, todos que me acompanham. Recomendo a quem quiser saber mais sobre isso um livro meu que se chama Introdução ao Estudo do Direito, editora Atlas. Bem, qual é a questão central que devemos entender? Muita gente imagina que a sociedade é uma coisa e o direito chega para dar ordem à sociedade, salvar as pessoas das contradições da sociedade. A minha insistência, a insistência de muito do pensamento mais avançado da ciência, a minha insistência é exatamente o contrário, no sentido contrário. O direito organiza o capitalismo, o direito organiza a exploração. Porque observemos nós, alguém tem um capital. Por que o capital é dele e não de quem trabalha na empresa dele? Imagine aí em Petrolina, em Juazeiro ou em qualquer região do país que haja um grande latifundiário. Ele mora numa grande capital, a fazenda fica no sertão, fica no interior. Ele passa muito tempo sem pôr o pé na fazenda. Várias trabalhadoras e vários trabalhadores, eles por lá vivem, por lá labutam, trabalham cotidianamente, e essa gente, se tomar a fazenda para si, eles cometem crime. Esta gente comete crime. Então, não é o patrão, não é o capitalista que salva o seu capital. Quem salva é o direito. Porque o direito diz assim, aquele que detém o meio de produção, aquele que detém a propriedade, detém de modo privado. É dele e não é de mais ninguém. Então, quem tomar dele vai preso.
Efetivamente, o que estou falando aqui é que o direito organiza a exploração. Não tenham ilusão, o direito serve para fazer com que o capitalista consiga explorar e consiga deter os meios de produção. E, eventualmente, o direito faz uma coisa ou outra, que é isso que se ensina na Faculdade de Direito, para dizer que, então, o Ministério Público respeita o acesso a rampas em prédios públicos dos deficientes físicos. Então, o Ministério Público, de vez em quando, propõe uma ação civil pública em favor de acesso público para pessoas com deficiência. Nós dizemos, puxa vida, como é bonito o direito. Ao lado disso, o direito garante que 1% da população do mundo detenha um capital e o resto trabalha a vida inteira. Então, observemos nós, o direito organiza o capital. Não é possível imaginarmos que o direito civilize a sociedade. Todas as sociedades do horror na história do capitalismo, todas tiveram instituições. Observem Pinochet, no Chile. Este homem deu um golpe e a Suprema Corte do Chile foi mantida, organizando, declarando que o golpe era legítimo e continuava depois daí uma outra história. O golpe militar no Brasil foi legitimado pelo STF em 64 e até o seu final o STF legitimou todos os atos institucionais e todos os horrores da ditadura. No Caribe, Papa Doc, Baby Doc, quando fizeram lá regimes horríveis, regimes quase genocidas, essa gente teve respaldo jurídico. Os Estados Unidos fazem o que fazem no mundo e tem respaldo jurídico. Então, não tenham a ilusão, o direito não salva. Eu estou aqui quebrando a cabeça das pessoas que são eventualmente iludidas, que são eventualmente de uma leitura de mundo muito doce, muito simplória, muito vulgar, quase infantil, que imaginam assim, os tribunais, eles verão o que o mundo está fazendo e eles não deixarão que a injustiça aconteça. A polícia é imparcial, ela tomará o lado de quem apanha. Domingo, na Avenida Paulista, neste domingo, os antifascistas foram declarar a defesa da democracia contra o fascismo. Do outro lado, estavam os que pregavam o golpe, estavam os que pregavam o fascismo. A polícia bateu nos que pregavam a democracia. Então, não tenham ilusão. A ordem é esta, do capital, e ela é mantida pelas instituições, ela é mantida pelo Estado. Claro, eu sei de exceções, e todas e todos conhecem exceções. Conheço várias, são até notáveis, valiosas. Mas, efetivamente, o problema não é catar uma ou outra pessoa excepcional. O problema é entender como se dão as formas da reprodução social. E as formas do direito são para a exploração, são para a opressão. Então, não tenham dúvida estes e estas que me acompanham nesta ocasião. O direito não salva. Quem salva a classe trabalhadora e as massas são as próprias classes trabalhadoras e as próprias massas. Muito bom, professor. Eu vou aqui fazer alguns registros, tem muita gente bacana nos acompanhando, inclusive alguns ex-alunos, também leitores seus, né, camaradas do Partido Comunista, mas também companheiros e companheiras de outros partidos, e professores também. E eu quero registrar aqui a Sibéria, né, a Renata Sibéria, que é companheira aqui, professora de geografia, né, e que está dando um salve aqui ao senhor, e André Guerra, que está ou melhor, da Reconquistar, em Pernambuco, a Ana, que também faz a saudação, o André Guerra está em Porto Alegre, tá? Mandando esse abraço. Nosso companheiro professor aqui do Instituto Federal, professor Bartolomeu, deixando um abraço também. A Zeni Nunes, que é professora, está em Sobradinho, aqui na barragem de Sobradinho, acho que você deve conhecer, né, a região. O Jorge Coelho, que está nos dizendo que aos capitalistas não interessa o bem-estar do proletariado, porque em suas mentes somos todos substituíveis, né? Companheiro Juscelino Ribeiro também, dando a saudação, a Conceição, professora Conceição, Fernando Pereira, que está lembrando aqui o livro citado pelo camarada
Alisson Mascara, As Consequências da Covid-19 no Direito Brasileiro, estará disponível no site da editora Contracorrente a partir do dia 9 de junho. Então, já fica aqui o lembrete para que o pessoal, os companheiros que estão acompanhando aqui, adquiram, leiam essa obra. Lorival Nobre, né, deixando a saudação, também fazendo referência à tua fala. O Leonardo Passos, dizendo que a elite do atraso não possui propósito de nação, né, e muito menos de empatia com o povo. Enfim, o Rubesto, companheiro de Santa Maria, deixando aqui mensagem também e acompanhando a nossa live. Então, a gente agradece a todos e todas. Nem sempre a gente vai conseguir registrar todo mundo aqui, mas agradecemos a quem nos acompanha. Professor, veja só, tem muitas questões, né, quando nós pensamos sobre esse ambiente do direito, da organização da nossa sociedade, e nós observamos hoje de que essa escalada autoritária, essa aposta do governo Bolsonaro, ela tem se apressado cada vez mais dentro dessa suposta democracia, e eu gostaria muito aqui de ver a tua leitura, ouvir a tua leitura sobre o comportamento desse judiciário, né, que está posto aí na figura, na representação do STF. Existem aí sinalizações de alguns ministros, é o caso do Celso de Mello, do Alexandre de Moraes, em dar algum freio nessa escalada. E me parece que, a partir dessa leitura que você nos coloca, que é uma leitura crítica e não meramente pessimista, de que não é possível acreditar muito nesse freio. Eu gostaria de que você fizesse essa leitura para a gente, sobre especificamente esse comportamento do STF em relação a essa escalada fascista, essa aposta na violência do Bolsonaro. Perfeito. Eu quero de pronto aqui dizer que a estrutura jurídica de qualquer país, ela tem um dado estrutural, ela está aqui aninhada, ela está no contexto de um grande quadro de reprodução social, de tal modo que qualquer judiciário do mundo é um judiciário de uma sociedades que são todas elas capitalistas. Muito impossivelmente um judiciário vai contra a lógica de reprodução do capital. Tanto assim que o judiciário do Brasil, quando legitimou o golpe militar de 64, ele esteve em favor do interesse da burguesia brasileira e burguesia estadunidense, esta que dirigiu o golpe lá de longe para aqui dentro. Quando se teve o quadro da década de 80, a nova Constituição do Brasil, o STF apoiou esta Constituição porque a burguesia do Brasil percebia que já não dava mais um quadro militar. Então, a burguesia que quis uma nova democracia. Então, o STF foi conforme a própria burguesia. O STF apoiou o golpe contra Dilma Rousseff, em linhas gerais, porque era impossível ir contra a imprensa e o grande capital. Todos eles faziam um paredão pelo impeachment da Dilma. Então, toda pessoa que fosse rica e poderosa defendia o fim do PT e logo em seguida seria o paraíso. O governo Temer faria o país ser outro. O dólar, ao tempo da Dilma, estava em 3 e tantos reais, o dólar baixaria para 2 reais e algo assim. Então, quando entraria o Bolsonaro e o Paulo Guedes, o dólar baixaria novamente para R$1. Estamos a 6,50, só para constar. Então, estamos quase que no dobro do tempo da Dilma. Dobro. Iria baixar pela metade. Então, já entenderam a vendagem que puseram nas faces das pessoas em relação a não enxergar o que era a efetiva realidade. Pois bem, é verdade, então, que os tribunais são todos eles tribunais que não têm nenhuma força para irromper contra o capital, contra os militares, porque eles não têm, efetivamente, nenhum aparato, eles só são uma caneta. Este filho do presidente da República, que não é notabilizado por luzes intelectuais, não é um intelectual, não é alguém de grande expressividade filosófica, ele declarou que o STF pode ser fechado por um cabo e um soldado. Bem, essa declaração vinda de uma pessoa de poucas iluminações intelectuais, no entanto, é uma reflexão muito correta, porque diz o seguinte:
Que poder material sustenta o STF? Nenhum. Se a bala não quiser mais apoiar o STF, o STF está revogado, está extinto. Se o capital não quiser mais o STF, o capital compra a imprensa, não é que compra a imprensa é do capital, em uma semana o povo inteiro é contra o STF. Então, quero dizer que é muito improvável que aquilo que é um pequeno grão no meio de uma engrenagem, este grão venha a transformar a engrenagem. É impossível. Agora, o que quero dizer também é que este pequeno grão da engrenagem, ele não é ipsis literis totalmente igual a todo o resto da engrenagem, até porque cada ponto da engrenagem tem sua especificidade, e o STF tem sua especificidade. Eu quero dizer também aqui, que vai muito longe de mim, dizer que não haja uma envergadura de dignidade em algum ponto, ou em algumas pessoas do próprio STF. Eu tenho 2 colegas meus, docentes, na mesma faculdade onde eu dou aula, que são ministros do STF. Então, tenho colegas de docência que são ministros do STF. Eu não posso desmerecer aqui o trabalho destes ministros. Portanto, quero reconhecer que há exceções, mas também quero dizer que há uma regra. Existe aqui, em muitos momentos, houve ministros e ministras que envergonharam a expectativa da razoabilidade do país. Então, efetivamente, vejamos nós o que foi feito com a Operação Lava Jato. Isto foi a destruição do país e pouca gente se rompeu no mundo jurídico contra este quadro de coisas. Talvez hoje venham a julgar um pouquinho diferente o que aconteceu no passado. Talvez, nem eu tenho certeza de que vão tomar esta posição nova. Mas, efetivamente, foi uma história muito difícil. Volto a dizer, não de todos e todas, mas, em maioria, foi uma história bastante difícil. Pode ser que, no presente momento, o STF tenha uma posição relativamente contestadora em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Pode ser. Eu ainda agora não acredito. Pago para ver até onde vai este quadro de contraposição aos desmandos de extrema-direita que se dão no Poder Executivo Federal. Mas o que eu quero dizer é que se houver um enfrentamento dos tribunais contra este descalabro do Executivo do país, isso se dará porque o capital do país, então, já terá desembarcado do governo Bolsonaro. Só tomarão esta decisão, só colocarão o guizo no pescoço da cobra quando o capital disser, chega, já não queremos mais o Bolsonaro. Enquanto o capital não disser, este guizo não será colocado na cobra. Tive a ocasião, estimado professor Gilmar, de dizer numa entrevista que concedi, creio que semana passada, ao Le Monde Diplomatique, num podcast deste órgão de imprensa internacional, que se chama Guilhotina, tive a ocasião de dizer por lá que, na minha leitura, na minha reflexão de ciência política, o capital do Brasil estava demorando muito para desembarcar na opção General Mourão. E quero aqui poder falar a esse respeito. Efetivamente, no quadro do nosso problema social, nós temos um presidente e um vice-presidente que são de direita, de extrema direita, ambos. O general Mourão fez declarações contra o governo de Dilma Rousseff enquanto era general da ativa, e, portanto, causou um problema militar para que a presidenta da República tivesse que resolver. Não se tem aqui nenhuma dúvida das credenciais conservadoras, de direita do general Mourão, vice-presidente da República. Ora, se Bolsonaro é um caso de descalabro, é um caso que pessoalmente, familiarmente, já não consegue mais dar nenhum lastro muito bonito para a nação, nem aqui no espaço interno, muito menos no exterior, porque o capital já não troca pelo general Mourão? Eventualmente é porque o capital do Brasil e o capital internacional que manda no Brasil, os Estados Unidos, basicamente, não tem uma ilusão de que a gente tem uma soberania nacional, nós viramos efetivamente um grande Porto Rico, efetivamente nós somos uma colônia prática dos Estados Unidos, e eu tenho amigas e amigos notáveis intelectuais, juristas, lutadoras de Porto Rico. Falo aqui do grande Carlos Rivera Lugo, este nome impressionante da luta pela independência de Porto Rico. Me contam por lá o que é um século sendo determinados pelos Estados Unidos, nós estamos mais ou menos assim, mas o fato é, por
E é toda essa gente que manda no país, seja a burguesia nacional, seja a exterior, essa gente já não desembarca rapidamente do Bolsonaro. O jornal O Globo, toda vez que dá um editorial contra o Bolsonaro, é um cravo na ferradura, ou seja, diz que o governo é impensável e, ao mesmo tempo, fala que não podemos sair da alternativa Bolsonaro. Ou seja, o capital do Brasil e seus grandes representantes, a grande imprensa, grande aqui, só no sentido de que tem muita riqueza de dinheiro, só isso. A miserável grande imprensa, toda essa gente ainda não tomou partido do fim do governo Bolsonaro. Então, as manifestações das ruas, elas não estão avolumadas, porque, inclusive, a grande imprensa não chamou o povo para a rua. Efetivamente, nós não temos aqui a decisão do capital. A minha pergunta central é a seguinte: por que nós não decidimos em favor do capital? Talvez porque o general Mourão não represente 100% as frações do capital que, por ora, se encontram muito arraigadas no país. Talvez não seja 100% do capital dos Estados Unidos. Vejamos nós que ele tem algum contato com o governo chinês. Ele optou, inclusive, por conceder licença para que este celular de 5G da China operasse no Brasil, contra o interesse dos Estados Unidos. Não estou dizendo que seja alguém divergente do capitalismo. Estou dizendo que pode representar outra fração capitalista, não esta que aí está. Efetivamente, por causa disso, creio eu que esteja acontecendo uma disputa de bastidores da mais notável, e nós não temos dimensão dela. Este presidente da Câmara, Rodrigo Maia, este ambiente que temos institucional, essa gente talvez esteja sendo demandada para tomar posições, ou então já tenha até escolhido um lado, mas estão estrategicamente esperando o momento no qual se desembarca ou não deste governo. Tudo isso para falar que o pacto de saída ou manutenção de Bolsonaro é um pacto das elites. Está acontecendo lá em cima, nos dominantes econômicos do país e do exterior. Isso envolve o governo Bush, o governo Trump, melhor dizendo, que é o sucessor do horror do Bush. Isso envolve o deep state dos Estados Unidos, o estado profundo, oculto dos Estados Unidos, essa gente do FBI, essa gente da CIA, essa gente que decide o destino do mundo, está por lá hoje se Bolsonaro vai ou não cair, se ele vai ficar de pé ou vai ser tirado do poder. Efetivamente, nós estamos nas mãos desta gente. Agora, observem, eu não acredito que esta gente faça o melhor para nós. Esta gente fará o melhor para ela, para o interesse dela ou para as frações da burguesia. Ganha a burguesia do lado A ou ganha a burguesia do lado B. Efetivamente, só me interessa um lado, nem o A nem o B. Interessa o lado do povo. E o povo não tem que esperar de que lado desembarca o capitalismo brasileiro, de que lado desembarcará a televisão Globo, de que lado desembarcará o SBT, ou a Record, ou a Bandeirantes, ou qualquer coisa assim, ou desembarcará os Estados Unidos. O povo tem que ter seu poder, sua manifestação e sua afirmação social, de tal modo que o povo consiga pautar a dinâmica histórica. Nos dias de hoje, está havendo uma disputa, porque observemos nós, os próprios líderes de empresas evangélicas, igrejas empresariais evangélicas, esta gente está muito bem assentada no governo federal. Essa gente não quer perder o poder com Jair Bolsonaro. Então tem uma disputa surda por aí acontecendo. Nós não sabemos quais os lados que estão disputando, se ele fica ou se ele sai. Muita gente está ganhando com esse governo. Algumas frações militares têm empregos em cargos do Poder Executivo que são rentáveis, são valiosos. Então, muitas vezes, acumulam 2 salários, ou então tem acréscimo salarial de um modo bastante pronunciado. Efetivamente, está havendo uma disputa entre os que mandam no país. Eu gostaria que nós, o povo, lutássemos contra os que mandam em nós, porque, efetivamente, então, só assim será possível escrever uma história, não lá de cima dos que oprimem e exploram, mas uma história, já dizia o grande filósofo Ernst Bloch, de quem escreveu um livro a respeito sobre utopia e direito. Esse grande alemão Ernst Bloch, marxista do século XX, dizia: é preciso escrever a história a partir daquelas e daqueles que estão debaixo. Nunca a história dos poderosos, e sim a história daquelas e daqueles que foram oprimidas e oprimidos e são exploradas e explorados. Uma história dos de baixo
para que um dia o mundo não tenha nem mais baixos e altos, o mundo tenha a plenitude entre todos os seres humanos. Muito bom, professor. Eu gostaria, o senhor coloca aqui para a gente esse elemento da influência religiosa, né, do diálogo da religião com a política. Isso tem se acentuado cada vez mais, né, todas as formas de organização, todas as instituições, elas têm uma dimensão política, mas essa influência, essa presença forte das igrejas neopentecostais nesses últimos anos no Brasil, tem, de alguma forma, nos direcionado para esse caminho de retirada, né, de fragilização da democracia e de um perigo, né, que nós corremos aí com o aprofundamento desse fascismo. Eu gostaria que o senhor colocasse um pouco para a gente, nesse sentido. As pessoas estão cada vez mais apelando para o discurso religioso, para o ambiente religioso, porque elas não se sentem representadas pelas instituições, né, construídas dentro desse ambiente do capitalismo. A nossa tradição histórica dialoga em algum momento com o messianismo, a ideia de que algum salvador, né, vai resolver todos os nossos problemas, e de que a religião, ela, em alguma medida, ela é mais importante do que as instituições na resolução dos problemas cotidianos do nosso povo. É dentro desse ambiente que o fascismo do Bolsonaro, né, desse comportamento fascista do Bolsonaro e do bolsonarismo, é esse ambiente que acaba sendo a grande oportunidade desse caldeirão que nós estamos vivenciando no nosso país hoje? Eu quero dizer uma coisa muito diretamente àquelas e àqueles que me acompanham. Estou vendo aí que do Ceará até o Rio Grande do Sul estamos com espectadores desta entrevista. Quero falar a você do país de norte a sul. Jesus falou para dividirmos o pão com quem tem fome, a água com quem tem sede. Jesus não é capitalista. Naquele tempo nem capitalismo havia. Não era este o modo de produção, era o escravismo. Mas, quando se atualizar a mensagem do Cristo para os dias de hoje, trazendo para os parâmetros de hoje o que ele dizia em outro parâmetro de sociabilidade, de modo nenhum pode virar de ponta cabeça. Não tem jeito da mensagem do Cristo ser uma mensagem que venha dizer aqui que nós vamos deixar o pão com aquele que é o detentor dos meios de produção e quem for pobre morra de fome, ou então tenha o dinheiro para comprar o pão. Ou seja, não tem nada do Cristo que possa ser capitalista, nada. E se tivermos que atualizar para os dias de hoje, as companheiras e companheiros já sabem o que estou dizendo. Falar que é preciso dividir o pão com quem tem fome, dar água para quem tem sede, isso se chama comunismo. Então não tenham vergonha, companheiras e companheiros, e quem me escuta neste momento. Se vocês creem, bonita seja a mensagem do Cristo, esta mensagem é comunismo. Sejam comunistas, dividam de modo comum a terra com todos, o pão com quem tem fome, e saiam, se libertem desta organização, deste modelo de compreensão de mundo, que é um modelo, infelizmente, que nos põe a cabo, que nos põe abaixo de pessoas que vendem mensagens religiosas dizendo que tem influência divina ou tem influência de Jesus. Então são exploradores da fé e Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então, se vocês estão sofrendo nos dias de hoje, sofrendo com esta vida miserável da sociedade capitalista e encontram pessoas que vendem a fé, dizendo que esta fé vai salvar, expulsem essas pessoas dos templos. Saiam desses ambientes. Vivam a vida amorosa, fraterna, com aquela e aquele que tem necessidade. Compartilhem o pão com quem tem fome. O dízimo não é para uma igreja, o dízimo é para o pobre, para quem está do lado. Ajude a comunidade, transforme o mundo. E, em especial, seja inteligente, seja racional, seja científico. Leia livros, leia para pensar, para refletir. Deus não gostaria, eventualmente, se ele foi o realizador deste mundo, que as pessoas fossem anticientíficas. A lei da gravidade é uma lei da natureza. Como alguém vai ser contra a lei da gravidade? A Terra é redonda conforme
assim ela é. E porque alguém vai ser contra a ciência, vai dizer, eu sou contra aquilo que é o real e sou a favor de que a Terra seja plana se ela não é plana. Nós estamos falando contra a natureza, e quem crê em Deus pode dizer contra o que Deus criou. Deus criou a Terra redonda, e se alguém crê que a Terra é plana, vai contra, inclusive, a obra deste que é, na sua crença, o Criador. Então, eu quero falar muito claramente. Você que me acompanha e que está sofrendo, não é com mais enganação que você vai deixar de sofrer. É com leitura, com ciência, com conhecimento. Conclamo o professor Gilmar, que aí em Petrolina, em Juazeiro, essas cidades conjugadas, por todo o Nordeste do Brasil, aproveitem este momento, organizem a população nordestina, que é uma população tão maravilhosa, a quem eu quero tão bem, gente de mais alta valia. Organize as periferias das cidades, aí pelo sertão do Nordeste, pelo interior do Nordeste, façam grupos de estudos, juntem-se uma vez por semana, depois de passada a pandemia, claro, mas depois de passada a pandemia, juntem-se uma vez por semana para ler as grandes obras da ciência sobre a sociedade. Leiam Marx, leiam os grandes teóricos e as grandes teóricas, que têm muito a ensinar ao nosso tempo. Vamos todos sair daquele mundo que é o mundo simplesmente das crenças. Creiam racionalmente. Já é possível que as pessoas tenham inteligência até para terem bons sentimentos. Sua espiritualização não tem que ser esta horrível de dizer, eu sou cristão, então eu bato em prostituta. Jesus disse assim, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra na prostituta. Como pode 2000 anos pessoas atirarem em prostitutas, se dizendo cristãs? Infelizmente, 95% dos cristãos não honram o cristianismo e estão perseguindo os outros, são reacionários, defendem o neoliberalismo, o capitalismo, são contra o socialismo. Esta gente não tem Jesus no coração, só tem Jesus da boca para fora. Túmulos caiados, brancos por fora, podres por dentro. Eu não penso que quem me acompanhe gostaria de ser assim, um túmulo caiado. Então, estou chacoalhando todas e todos vocês para que possamos juntos dar uma caminhada para mais. Eu não vim aqui passar a mão na cabeça e dizer, cada um tem a fé mais obtusa possível, fique na sua fé. Eu quero que as pessoas melhorem, eu quero que as pessoas melhorem a sua fé, porque a fé não tem que ser obtusa. Então, companheiras e companheiros, efetivamente, minha palavra aqui é de uma mensagem de muita esperança. Eu estou aqui sendo entrevistado pelo professor Gilmar, de Petrolina, que eu não conheço pessoalmente, mas tenho as melhores referências a respeito dele, do trabalho dele e da gente dele, porque não se trabalha sozinho, se trabalha com uma equipe, em conjunto, em massa. Então, quero dizer a vocês, a inteligência, aquilo que é o aprendizado da história, do que se passou com a humanidade, do que se passa com a humanidade, este é um aprendizado central para nós. Não deixem de ler, não deixem de aprender, não façam com que os outros dominem sua cabeça. Infelizmente, quando os outros dominam a nossa cabeça, seja pela grande imprensa, seja por algumas religiões ou alguns líderes religiosos, de qualquer modo que assim aconteça, nós somos escravizados e escravizadas mentalmente. É preciso lutar contra tudo isso. Então, eu quero também aqui falar que tenho muita esperança. Nunca encontrei uma pessoa que me tenha escutado, e olhe que eu conheço o Brasil de ponta a ponta, falo para todo lado do Brasil, não conheço, não pus o pé em Petrolina e Juazeiro, mas um dia vocês me convidam, eu vou dar Já está convidado, professor. Vocês me chamam para um evento aí, vai ser muito feliz conhecer pessoalmente esta terra querida de gente tão boa. Eu atravesso a ponte, vou para os dois lados e faço 2 encontros, inclusive, aí na beira do São Francisco. Mas observem o que estou dizendo. Conheço o Brasil de norte a sul e eu nunca encontrei uma pessoa que, tendo ouvido que eu tenha falado as minhas ideias, a minha filosofia, esta pessoa não se tenha comovido com o que eu disse. Eu estou dizendo para você que é cristão, que seja cristão melhor. Eu estou dizendo para que você precise abandonar seu sentimento de amor ao próximo. Eu quero, inclusive, que faça viver esse sentimento de amor ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito bonito e não deve ficar nas mãos de exploradores, de gente que é contra a ciência, gente que é contra a verdade. Eu falo, estimado professor Gilmar, para o Brasil e para o mundo. Falo por todos os países, tantos países de tantos continentes. América, Europa, África, por todo lugar,
já tenho falado e tenho encontrado plateias que me escutam, e sei que esses meus vídeos, meus livros, alcançam gente por todo mundo. Muito bem, o que quero dizer é que sempre que falo, essas palavras que são sinceras, que são do coração para o coração, as pessoas se tocam e as pessoas se sensibilizam e as pessoas mudam. Então, não tenham medo de chacoalhar as pessoas, porque nós não podemos deixar as pessoas enfiadas no buraco do desconhecimento, da ignorância. Só faz mal para elas. Vejamos nós, nos Estados Unidos, quanta gente anticientífica e quanta gente está morrendo sem saúde pública, de coronavírus e todas as outras doenças. Eu tenho dó do povo que está morrendo, e esse povo, muitas vezes, só tem falsas noções religiosas para organizar o mundo. Deveriam ter ciência. No Brasil, um povão inteiro votou naqueles e naquelas que eram os neoliberais. Resultado, hoje a gente não tem SUS, não tem direito trabalhista, não tem aposentadoria. Eu não quero que meu povo sofra mais. Por isso, eu não posso dizer para o meu povo, fique como está. Precisamos transformar a nossa gente. E para que o povo se transforme, não tenham dúvida, verdade, ciência, as palavras mais claras e mais avançadas, porque só com inteligência e um coração muito sincero, muito puro e amoroso, nós vamos nos dar as mãos e vamos transformar esta realidade. Obrigado, professor. Muito legal. Muito bacana, muito legal, professor. Eu quero aqui fazer alguns registros mais. Antes dizer que essa reflexão que você nos traz sobre a postura dos cristãos, tendo Jesus como exemplo, não bate muito, não cola, não faz sentido com a postura de alguns pastores, de exploradores da fé, de pastores que, por sinal, têm estimulado a violência, que as pessoas se armem, e que têm estimulado um apoio a esse projeto do Bolsonaro, que é um projeto genocida, um projeto de um cavernícola, que querem realmente impor a morte e não defender a vida, como o próprio Jesus colocou à disposição de tantas vidas e da humanidade, numa perspectiva de construção de um projeto de amor, de fraternidade, como você bem colocou aqui para a gente. Então, é essa questão que precisa estar muito bem afirmada. Mas nós temos aqui outros companheiros, Zezinho de Mindu, que nos acompanha, a querida Neuza Andrade, que nos fala que são poucos empresários capazes de enxergar essa realidade, a qual foi colocada aqui. Nós temos o companheiro Victor Pereira Menezes, que é cientista social, professor de sociologia, e diz aqui que direito é ferramenta usada pelo poder hegemônico, pela burguesia, para manutenção dos privilégios e dos horrores de forma legal. O Felipe Sena também, que deixa aqui uma questão, conseguiremos, a partir dessa crise que vivemos, apontar um debate sobre a democracia socialista? É possível, diante desse momento, apostar nisso? O Flávio Rodrigues, deixando aqui abraço também, falando dessa oportunidade. A Natuza também, falando sobre o excelente debate, falando das contradições do imperialismo, nossa burguesia aliada ao latifúndio são engendrados no Estado e profundamente antinacional, serviçal do capital estrangeiro. E, enfim, o Alex Fábia também, deixando aqui abraço. A gente abraça todos e todas, lembrando quem está nos acompanhando no Instagram, nós só conseguimos receber mensagens se vocês acessarem o Facebook, ou melhor, o YouTube, e deixar nosso abraço a todos vocês que estão pelo YouTube, o Facebook, o Instagram. Estamos batendo esse papo com o professor Alisson Mascaro sobre a crise sistêmica, a escalada autoritária e o judiciário brasileiro, falando um pouco dessa conjuntura e agradecendo sempre a companhia de cada um e de cada uma de vocês. Professor, nós estamos já nos últimos minutos aqui do nosso bate-papo. Eu ficaria um tempo mais aqui te ouvindo, porque é muito bacana, muito rica essa reflexão que você nos traz, mas gostaria que você colocasse um pouco para a gente sobre esse manifesto que juristas, empresários apresentaram para a sociedade brasileira nesse domingo. Isso repercutiu. Nós temos hoje um debate sobre a formação de uma frente ampla, setores da esquerda
não acreditam nessa frente ampla, porque seria uma frente organizada com setores da direita, setores golpistas, setores que estão abraçados a esse projeto neoliberal, e, ao mesmo tempo, nós ficamos naquela questão, como é que o povo caminha diante desse dilema? O povo deve sinalizar para qual caminho, deve construir qual caminho diante dessa situação de escalada autoritária, de pouca força e representatividade do judiciário, e diante dessa crise profunda, qual é o caminho? Ou, como diria o camarada Lênin, o que fazer diante dessa situação? Eu quero dar um abraço ao professor João Virgílio, da UFSCar, querido amigo, muito bom vê-lo aí, mandando mensagem, também ao querido amigo Fernando Pereira, que também escreveu aqui, Flávio Rodrigues, André Guerra, e tanta gente que tem escrito e mandado mensagem. E quero dizer uma coisa muito simples. A elite está se recompondo, porque a elite é golpista, a elite é de direita, e viu que agora, com esse governo que ela pôs, ela perdeu a mão. Agora está se juntando com gente de tudo quanto é lado, para ver se toma de novo o poder em mãos que ela goste mais, ou que pareçam mais razoáveis, em mãos não tão ridículas quanto estas que aí estão. Para mim, não interessa o que faz a elite. E se esta elite quiser tirar o Bolsonaro e puser o Luciano Huck, que faça por conta própria. Para mim, me interessa o povo. E o povo é o nosso grande objetivo. Prezado professor Gilmar, todas e todos os companheiros de luta, de esquerda, aí do Nordeste, aqui do Sudeste, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste, juntemo-nos. Então, não importa o partido de esquerda, estejamos em caminhada, tentemos fazer aqui o chamamento à unidade na medida do possível, ou se não, cada qual caminha com o seu modo, mas caminhemos em sintonia, ao menos, em respeito, e todos em conjunto, para mobilizar as massas, porque eu não quero saber de abaixo-assinado da elite, eu quero saber do povo que não sabe nem o que é assinar o nome. Essa gente precisa lutar, esta gente precisa valer o seu próprio interesse. Então, por isso que eu quero juntar todas e todos neste grande caminho nosso, para que a gente não dependa mais desta elite menos de direita do que a extrema-direita para decidir por nós. Eu queria ver o povo do Nordeste, meu Nordeste querido, decidindo soberanamente e falando o que tem que ser feito. Eu queria, nesse momento em que o Sudeste e o Sul são um pouco mais reacionários do que o Nordeste, ou aqui tivemos esta encruzilhada histórica de que estamos lutando em um tempo no qual a nossa gente tem sido conservadora, a gente aqui do Sudeste tem dado tiro no pé por conta desta grande plataforma ideológica que aqui dominou mais a população do que aí com vocês. Então, eu quero dizer que a gente precisa lutar para quebrar a cabeça dessa gente, para transformar a inteligência dessa gente. Meu pensamento é este, minha luta é esta. Nem se incomodem tanto com o que faz a elite. A gente não vai mudar a cabeça da elite. Ela manda do jeito que ela manda. A grande questão é que nós consigamos ter poder para, então, entrar em disputa. Eu aposto aqui neste grande monumento que é o povo tomando o poder, que é o povo se levantando contra esta sociabilidade. Não me interessa o que faz a elite. Eu só tenho que saber o que faz a elite, porque nós, lutando com o povo, junto com o povo, nós temos que saber o que o inimigo faz conosco. Só isso. Mas eu não tenho que concordar ou discordar ou achar que tem um inimigo menos pior ou pior. Nós temos que enfrentar os inimigos que aparecerem na frente. Não dá para escolher quem é o menos pior para enfrentar. Do nosso lado, temos que estar fortes. Palavras de razão, sempre. Ciência. Estudem e estudem muito. Escutem aquilo que é a ciência do saber social. Portanto, aprendam com as inteligências que já desenvolveram esta caminhada. Estudem, juntem-se em grupos de estudo. Isso é o fundamental. A gente tem que parar de se juntar apenas para rezar. Tem que, fundamentalmente, estudar. Tem que ter um grupo de estudo por bairro. Isso é pouco. Tem que ter por quarteirão. Tem que ter grupo de estudo em toda a cidade do Brasil. Sindicatos, abram as portas para grupos de estudo. E não só abram as portas passivamente. Organizem os grupos de estudo. Cada cidade, os seus sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras
deveria organizar, dividir uma cidade em 20 pedaços, e cada sindicato cuidar de um pedaço, e organizar um grupo de estudo de Marx. Isso deveria ser realizado para ontem já. Tinha que organizar um negócio desse. Então, eu tenho esperança que a inteligência liberta. E, acima de tudo, não só a inteligência. Tenham esperança. O nosso jogo é um jogo horrível para o nosso lado. O povo está sofrendo, o povo está passando fome. Mas eu não tenho ainda aquela ilusão de que as pessoas têm, de que o jogo já está dado, jogado para o lado deles. Dá para virar o jogo. Vejam, nos Estados Unidos, alguém asfixiou um ser humano, um racista asfixiou um ser humano, o povo se levantou, e fazia tempo que não se levantava. Para levantar o povo do Brasil, basta dobrar a esquina da vida. Na hora de agora, dobrar, professor, me desculpa, eu gostaria até de fazer um link com essa questão lá do George Floyd, né, nos Estados Unidos. Nós tivemos aqui, semanas atrás, né, tem um mês ainda, a execução do jovem João Pedro, né, em São Gonçalo. E me parece que a gente não teve, né, a comoção, a manifestação como deveria ter havido no Brasil. Obviamente que essas influências de um fato que aconteceu nos Estados Unidos, que é o país de maior influência internacional, acaba de alguma forma reverberando sobre os outros países. Mas me parece que a gente não tem se comovido tanto com as atrocidades que ocorrem no nosso país. De um lado, o senhor coloca essa necessidade de que o povo enfrente, né, as estruturas de opressão que estão postas, e de outro a gente percebe uma certa apatia, uma certa dificuldade ainda nessa manifestação. Ao que o senhor atribui? Onde é que a gente precisa estar mexendo? Qual é o mecanismo, qual é o dispositivo que a gente precisa estar acionando para que essas expressões populares elas se intensifiquem mais? Nós tivemos aí a manifestação das torcidas organizadas, né? A democracia coritiana nos deu uma aula nesse sentido de que o povo na rua é que vai fazendo realmente a diferença. Mas a gente ainda sente que há uma apatia, né, nesses 70% que me parece que não apoia o governo Bolsonaro. Eu não creio que haja apatia na medida do seguinte. O governador do Rio de Janeiro declarou que preciso atirar na cabecinha. Ele falou assim das pessoas. Sim. Falou faz um ano. Então o povo sabe que se for protestar contra a morte do menino de 14 anos, vai levar tiro na cabeça. Então o povo não tem opção. Agora, qual é o grande problema? É que este mesmo povo votou nesse Witzel. E a grande questão é que os aparelhos que fazem a cabeça do povo, a ideologia, procurem isso lá pelos meus livros, a ideologia é feita pelo capital. Então é a Rede Globo, então é a Record, que dominam ambas o Rio de Janeiro, é a Igreja, que também domina o Rio de Janeiro. Todo esse complexo de ideologia formulou para o povo que o povo tinha que votar no Witzel, porque efetivamente votar na esquerda é a esquerda defensora de uma tal mamadeira aí, que foi uma propaganda de 1 ano e meio atrás, e de coisas mais que foram altamente horríveis. Então nós não temos, o povo disputado ideologicamente. O povo crê nessas coisas. E aí, quando matam alguém do povo, o povo não sai para a rua, porque o próprio governador, para o qual o povo votou, esse governador já declarou que vai atirar na cabeça. Então, efetivamente, nós não nos levantamos aqui porque a nossa barbárie é tamanha que o primeiro que levantar morre. E o que estou falando, efetivamente, é que se nós tivéssemos lá pelo Rio de Janeiro uma Benedita da Silva governadora, dou um exemplo, o povo já não tinha tanta falta de coragem para se levantar. Porque pela história da Benedita, o povo sabe que mais ou menos ela não vai mandar atirar na cabecinha das pessoas, embora ninguém controle a polícia tem uma cultura própria, e a polícia vai atirar, mas a governadora não vai fazer assim, o bonito é. E claro, não estou dizendo que todo governo petista também tem freado a polícia, infelizmente tem alguns casos que tem freado a polícia. Nós temos contradições profundas. Para o campo desses governadores de esquerda que andam aí defendendo escalada autoritária, mas é minoritário, não é tão frequente, é muito mais frequente do outro lado. Então, efetivamente, se nós tivéssemos outras condições, o povo se levantava em 2 minutos. Mas ainda assim eu digo, se nós conscientizarmos o povo, até nestas condições dá para se levantar.
porque o povão inteiro descendo do morro não tem bala que dê para dar conta de atirar em toda essa gente. O próprio Trump, que é esse corajoso, a pessoa que anuncia que é corajosa, que fala que vai dar tiro nos outros, não é. Porque o corajoso de verdade finge que é covarde, finge que tem medo, inclusive porque medo é que salva uma pessoa. Essa pessoa que só fica contando por aí muita vantagem, em geral, não é de nada. Então, o que estou dizendo é que o Trump falou assim anteontem: se vocês continuarem com a baderna, eu vou botar ordem na casa, vou chamar a Força Nacional Estadunidense e o Exército Estadunidense. O povo continuou na rua, ninguém nem deu bola para o que ele disse, ou seja, ele não tem tanta autoridade, não dá tanto medo do povo dele por lá. No nosso caso daqui, às vezes dá mais medo sim, porque aqui não tem, é uma terra sem lei, aqui é uma terra na qual a lei manda matar, ou algo nesse sentido. Vejam, o presidente da República está fazendo aí uma série de mudanças normativas no país, declarou na reunião ministerial que foi vazada pelo STF, que ele quer dar arma para as milícias. Então, o povo sabe que, efetivamente, tem muita gente com arma na mão, que não é para defender o povo, é muitas vezes contra o povo. Então, a minha preocupação não é porque a gente não se levanta agora, a minha preocupação é porque a gente não tem historicamente a mobilização das massas para que, então, mobilizadas, depois elas saibam o que fazer ou não fazer, porque também tem que se levantar na hora correta, do modo correto, mas tem que se levantar e tem que dar a pauta da sociedade. Prezado professor Gilmar, todas e todos que me acompanham, eu falava antes desta última intervenção de saber, e eu quero concluir não só com a inteligência, saber e coração. E o coração, para quem luta, é o coração da esperança. A história foi a história da desgraça. Quando se olha para trás, foi escravidão, feudalismo e capitalismo até agora. Esta história é a história da exploração. Nunca digam, então será sempre assim. Pelas nossas mãos, tenham esperança. A história será outra. Nós lemos os livros da história e todas as páginas estão manchadas de sangue. No entanto, a página seguinte da história é uma folha em branco. Esta folha em branco nós escrevemos com as nossas próprias mãos e nesta folha se escreve socialismo e esperança. Obrigado. Adelante, adelante, professor. Muito bom ter você conosco. A gente fica imensamente feliz dessa super aula com muita crítica social, com muito entusiasmo por essa esperança, né? Essa utopia tão necessária que a gente deve continuar tecendo, e essa importância, esse chamamento para a razão, para o conhecimento, para a organização popular. Inclusive, enquanto você nos falava, eu lembrava de uma expressão do João Pedro Stedley. João Pedro, certa feita, numa reunião, dizia assim: olha, eu fico admirado porque passamos nas periferias e sempre encontramos nas portas das pessoas um evangélico da Assembleia de Deus, um batista, um adventista, sempre aparece por lá alguém das igrejas evangélicas batendo nas portas das pessoas. Mas não aparece um comunista, não aparece um petista ou qualquer outra liderança de movimentos sociais que vá conversar com o povo, vá dialogar com o povo nas suas portas, levando uma mensagem sobre essa crítica social e a importância da organização. Então, quero lhe agradecer imensamente e pedir aí que nos informe onde é que os leitores, as pessoas que estão nos acompanhando, podem acessar os seus livros. Vamos fazer essa indicação e estimular a todos e todas que leiam mais e leiam Alisson Leandro Mascaro. Obrigado, professor Gilmar. Procurem aí pela internet as editoras dos meus livros, Boitempo, Atlas, Cartier Latam, Contracorrente. Então, são as editoras que publicam as minhas obras. E também todos os canais que os meus alunos de mestrado e doutorado cuidam para dar notícias sobre mim no Facebook, Instagram, dos mais. Procurem. Quem quiser também dialogar comigo, me escreva, mande e-mail, eu responderei na medida do tempo, na medida do possível. É só procurar pela internet que encontra o meu e-mail. Qualquer coisa, o professor Gilmar passa também meu e-mail a todas e todos, é só falar com ele. Então, estou à disposição de todas e todos para esta caminhada. Leiam lá os livros,
eu penso que a forma de leitura é central, porque tem que entrar na cabeça e na inteligência esse conhecimento, e, acima de tudo, tenham um sorriso no rosto e tenham um coração tão fraterno que nós consigamos olhar sempre no outro e na outra um ser humano igual a nós. É por nós, mas em especial por elas e eles, que nós continuamos a luta. Muito legal. A gente diz sempre aqui, professor, que a nossa forma de fazer política é pedagógica e também afetiva. É possível fazer política com afeto, né? Então, a gente lhe agradece imensamente e dizer para todos vocês da nossa gratidão por terem nos acompanhado. Nós pedimos gentilmente, mais uma vez, que compartilhem essa live, levem para outras pessoas. Estamos fazendo uma campanha para que as pessoas se inscrevam mais no nosso, né, canal aqui do YouTube, então peço a você que reforce com os companheiros e companheiras. E no dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos bater um papo com o Roberto Malvese, o Gogó, que é filósofo, é teólogo, é ambientalista, é membro da Comissão Pastoral da Terra, mas também com a professora Sheila Bedó, que é membro da Abrasco, é pesquisadora, é professora aqui da Univasf, é bióloga, e com o nosso querido artista cearense Zé Vicente, que é cantor, compositor, poeta. Vamos falar sobre saúde, esse colapso ambiental e a ecologia de saberes, né, para onde vamos, né, diante dessa situação também de crise ambiental, crise ecológica. Então, eu espero que vocês nos acompanhem. Vamos bater esse papo a partir das 17 horas, na sexta-feira, dia 5, Dia Mundial, né, do Meio Ambiente. Professor, mais uma vez, obrigado a todos e todas. Na sexta-feira nos encontramos e ficamos à disposição de todos que queiram fazer contato conosco. Valeu, professor. Um abraço a todos vocês aí em São Paulo. Obrigado, boa noite. Até mais. Boa noite. Até mais.